Em pleno século XXI, a pequena sala de aula, improvisada no centro da aldeia, é uma imagem de contraste com os anos de ensino jesuítico feitos aqui no século XVII. Naquela época, os índios aprendiam música, pintura. Hoje, 300 anos depois, eles aprendem as primeiras letras numa escola bilíngue mantida pela prefeitura. É importante por causa que criança guarani tem que aprender a língua de português e guarani, né? E mantendo a cultura, né? Preservando a cultura sempre. E ele assim, tendo escolinha, ele vai saber a história do branco, digamos, né? E também vai saber a história do guarani. Ele vai aprender a falar em português e guarani, né? São crianças que nunca tiveram numa sala de aula. Eles têm de 7 a 14 anos. As condições não são muito boas, né? Porque é aberto, né? Só tem o coberto, então dá um vento, leva com as folhas. Mas as crianças os pais participam junto com as crianças, eles vêm, ajudam. Então a gente trabalha toda a comunidade. Um ano depois voltamos a São Miguel para saber como estavam indo as aulas na aldeia. Para nossa surpresa, as crianças guarani estavam estudando numa escola de ensino formal. Juntar as sílabas e formar novas palavras. Cidade. Cidade. Tetanguachu yang wa apuri mapende muito. Cidade. É yang o nome. Satanguachu. Sapato. Tatu ui pé manhã. Pato. Os guaranis, eles não repartem o seu tempo em tempo de escola, ou seja, tempo de aprendizado, tempo de lazer. Todo tempo é de aprendizado, mesmo o lazer, ele é utilizado para o aprendizado, né? E a paciência é uma das características fundamentais desse tipo de transmissão de conhecimento. A paciência e a imitação. Então, na escola, esse menino, essa menina que vem na escola por primeira vez vai ser alfabetizada na sua língua. Isto vai dar para ele uma consciência de que a sua língua pode ser escrita, que não é uma língua de segunda ordem, porque não tem escrita, não tem gramática, etc. E então, uma possibilidade real que se dá, de que eles dominem 2 códigos linguísticos e 2 visões do mundo. O grande desafio da educação bilíngue talvez seja acatar e compreender melhor o tempo desses indígenas, o tempo das culturas para as quais elas estão trabalhando, nas quais elas estão transmitindo conhecimento. Sim, essa madeira, talha é madeira e talha de taquara, de tudo distinto, só que aqui é o problema que não tem muito material, né? O artesanato dos guaranis, ele é um artesanato que, como toda cultura, como eu disse, a cultura se transforma, o artesanato também se transforma. Mas o artesanato guarani, ele ainda segue todas as pautas de ensinamento dos heróis culturais, dos ancestrais míticos, não é? A cestaria toda é muito rica, os desenhos da cestaria. O Guarani também se caracteriza pela produção de imagenzinhas zoomórficas de animais, né? E esses animais todos são animais que povoam a mitologia guarani. Esse trabalho dá renda também, né, para a comunidade guarani, porque, digamos, ninguém guarani tem, digamos, emprego, né? Emprego, ninguém trabalha na cidade, né? Só se virando fazer artesanato, né? Também renda para nós, para nossa comunidade, né? Eu gosto muito de repetir que para a América Latina o índio não é problema, o índio ainda é uma solução possível e fundada. Tem muita coisa indígena,
é solução para a América Latina, em vistas a uma nova sociedade, a novas economias, a um novo modo até de vida política. E, acima de tudo, essas sociedades indígenas, o que elas nos trazem? Elas nos trazem uma alternativa frente a um modelo majoritário de mundo. Isso nos serve para estabelecer parâmetros a partir da nossa realidade, né, da existência do diferente, fazermos a crítica à nossa cultura e aprendermos que nós não somos os únicos detentores da verdade no mundo. Existem outras formas de construção de mundo, de compreensão do mundo, que são tão verdadeiras e tão importantes quanto a nossa. Mais de 8.000 habitantes vivem no noroeste do Rio Grande do Sul. A fonte de renda do município é a agricultura e o turismo. O sítio arqueológico, criado a partir dos remanescentes da redução de São Miguel Arcanjo, se transforma, mais uma vez, em possibilidade de desenvolvimento para a região. O município vem participando, vem entendendo a forma como pode aproveitar melhor o seu patrimônio cultural. Que esse patrimônio retribua para a comunidade local em geração de emprego e renda, melhorando a qualidade de vida. Chama turistas. Se não fosse a ruína, São Miguel não ia desenvolver, né? Como está desenvolvendo, sem o turismo que traz o desenvolvimento na cidade, né? Tem apoio do governo, todo o apoio vem por causa da ruína. É uma sensação muito interessante, porque nós não conhecíamos, para mim é a primeira vez que venho aqui, e é importante a gente sentir a força que esse monumento traduz para a gente. Quando a gente chega mais perto da história, que lembra toda essa trajetória indígena e de como é que isso foi construído, passa uma emoção muito forte e nos dá a impressão do colosso que isso aqui foi naquela época. É uma riqueza histórica, né, fantástica, foi considerada pela Unesco como estando entre os 4 circuitos do turismo cultural mais importantes do mundo, né, juntamente com o do Mar na América Central, Rota das Sedas na Ásia, Rota dos Escravos no Caribe e o Circuito Internacional das Missões Jesuíticas envolvendo o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. The most impressive that I've seen in South America. And as a matter of fact, I had to run 10 kilometers and catch a hitchhike with some scary individuals. So it was worth every minute of what I saw. O Tratado de Madrid, assinado em 1750, marcou o fim da grande experiência. Portugal entregou a colônia do Sacramento e, em troca, recebeu o território dos 7 povos das missões. Lisboa já não se interessava mais pela colônia do Sacramento, porque só trazia vantagens aos contrabandistas ingleses. Para a coroa espanhola, as missões já não tinham a mesma importância do século XVII. A tecnologia militar não exigia mais um exército numeroso. A coroa tinha medo de que os guaranis armados se rebelassem e o crescimento da colônia platina já permitia dispensar os missioneiros. Na Espanha circulavam rumores de que os jesuítas pensavam em criar um Estado independente. Em 1767, com a expulsão dos jesuítas, os índios ficaram perdidos e sem assistência.